Estamos dentro do tema geral, Evangelho de João, Palavra, Vida e Edificação. Chegamos à mensagem de número 21, cujo título é O Enviado de Deus. E a leitura da Bíblia é João capítulo 5, versículos de 31 até 47. Nós temos visto que Deus trabalha através da palavra. Toda a sua obra é feita pela palavra. Deus criou todas as coisas por meio da palavra. E a palavra não é meramente alguma coisa, a palavra é alguém, a palavra é próprio Cristo, o Filho de Deus. Então, a palavra que faz a obra de Deus não é uma palavra qualquer, uma palavra que o homem usa para a sua comunicação, mas é a palavra de Deus que comunica Deus, o próprio Deus, ao homem. Por isso é tão importante nós conhecermos a maneira de Deus falar com o homem. E nós, na mensagem anterior, nós mostramos o quanto é importante nós sabemos aqui na terra, na nossa geração, no nosso tempo, Deus fala por meio de quem? Então no Evangelho de João, nosso Senhor Jesus, Ele que é a própria palavra, Ele veio ao mundo. Nós lemos isso ontem, no capítulo 1 de Evangelho de João, versículo 10. O verbo ou a palavra estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Irmãos, aqui tem um problema. Tem um problema. Deus trabalha através da palavra. É a palavra que faz a obra de Deus. E a palavra fez toda a criação. E agora Deus consegue levar a cabo a sua vontade por meio da palavra. Mas a palavra chegou até aqui no mundo. E o mundo, não só não o conheceu, mas o mundo não o recebeu. Como Deus vai conseguir trabalhar se o mundo não recebe a palavra que faz a obra de Deus? Por isso, irmãos, quando chegamos no capítulo 5 de João, aqui mostra que o Filho, ele teve que mostrar a ele foi exigido para dizer, com que sinal ele tinha para dizer que ele era o enviado de Deus. Jesus, João Batista, nós já lemos João Batista, vamos ali, no capítulo 1 ainda de João, versículo 20, ele confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Quer dizer, o povo judaico aguarda a chegada de Messias, aguarda a chegada de Cristo. Eu não sou Cristo. Então lhe perguntaram: quem és tu então? És tu Elias? Ele disse: não sou. És tu o profeta? Ele respondeu: não. Os judeus aguardam, até o dia de hoje, no tempo de Jesus, já aguardavam a chegada de Messias, a chegada de Cristo, e a chegada de Cristo ele viria como o profeta que Deus havia profetizado através de Moisés. Está registrado em Deuteronômio capítulo 18. Ele seria o profeta, que falaria tudo, que o Senhor ordenar, e o Senhor Deus colocaria a palavra na sua boca. No entanto, ele chegou aqui e o mundo não o reconheceu, e o mundo não o recebeu como a palavra
que vinha de Deus. Irmãos, esse é o trabalho que o diabo, o inimigo, faz em todos os tempos, para que o homem não reconheça quem é a palavra, né? Quem estava autorizado pelo Pai, o canal para que a palavra seja falada aqui na terra, porque é a palavra que faz a obra de Deus. Por isso, ele então deixa claro, né, no versículo 19, nós falamos ontem: então lhes falou Jesus, em verdade vos digo, que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vi fazer o Pai. Porque tudo o que este fizer, o Filho também semelhantemente o faz. Irmãos, isso eu mostrei para vocês em Deuteronômio 18, é exatamente esse princípio. No capítulo 18 de Deuteronômio, versículo 18: suscitar-lhes-ei um profeta do meio de seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras. Ele não tem liberdade de falar as suas palavras. Eu porei na sua boca as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar, o que Deus ordenar. Portanto, irmãos, por isso o Filho declara: eu, como Filho, como homem Jesus, nada posso fazer de mim mesmo. Os irmãos entenderam? Isso corresponde ao Deuteronômio 18. Esse era verdadeiramente o profeta que Deus havia, né, prometido através de Moisés. Aí no versículo 19 ainda de Deuteronômio 18: de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome, disso lhe pedirei contas. Quer dizer, esse profeta que eu enviar, ele não tem liberdade de falar o que ele quer, ele falará as minhas palavras que eu porei na sua boca, e ele falará tudo que eu ordenar. E todo aquele que não ouvir as minhas palavras que ele falar em meu nome, quer dizer, ele, o profeta, falará, né, as palavras de Deus, as palavras do Senhor, e quem não ouvir está não ouvindo a palavra de Deus, né? Então, disso lhe pedirei contas. Irmãos, isso é muito, muito, muito sério, certo? Então, por isso como é importante, queridos irmãos, nós reconhecemos, afinal de contas, como reconhecer, como identificar, né, alguém que é enviado por Deus. Então é isso que nós vamos ver nesta mensagem, tá bom? Essa mensagem então começa aqui, vamos lá, versículo 30 eu li ontem, mas eu vou repetir: eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Então, o profeta, ele não busca fazer a sua própria vontade, mas ele busca fazer a vontade daquele que o enviou. Por isso que ele nada pode fazer de si mesmo, tá? Aí, no versículo 31, começa Jesus mostrar quais são os princípios para o homem saber quem é o profeta, quem é autorizado por Deus para falar a palavra de Deus. Então aqui diz, versículo 31: se eu testifico a respeito de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Outro é o que testifica a meu respeito, e sei que é verdadeiro o testemunho que ele dá de mim. Então, o primeiro princípio: um profeta enviado por Deus, ou alguém enviado por Deus, ele não pode se basear em ele mesmo dizer: olha, acredite em mim, eu sou enviado de Deus. Senão seria muito fácil, né? Viriam muitos falsos profetas e se proclamariam profetas, dizendo: eu sou profeta.
pela minha eloquência, pelo meu conhecimento da Bíblia, né, pela meu carisma, né, pelo respeito que eu gozo no meio do povo. Irmão, não é por aí, certo? Então ninguém pode se declarar como um enviado de Deus ou um profeta, tá? Isso é um princípio número 1. Princípio número 2: outro é que testifica a meu respeito. Quer dizer, o outro é que dá testemunho dizendo que eu sou o profeta. Jesus estava querendo dizer isso, tá? Então, irmãos, aí você vai dizer quem é esse outro? Quem é esse outro, tá? Eu vou ler aqui o que eu escrevi, tá bom? Um princípio importante: nenhum enviado de Deus é reconhecido como tal, porque ele mesmo assim afirma. Dessa forma, Jesus estabelece um padrão divino para o homem reconhecer quem é ou não é o enviado de Deus. Isso é para evitar que o homem seja enganado quando aparece alguém dizendo-se ser o enviado de Deus, tá? Não caia nessa conversa, né? Aqui Jesus estabeleceu pessoalmente um princípio, tá? Aí, então, outro é que dá testemunho de mim. E quem é esse outro? Aí, versículo 33: mandastes mensageiros a João, e ele deu testemunho da verdade. João, ele deu testemunho a respeito de Cristo, não deu? Ele mostrou que ele, Cristo, era verdadeiramente o Filho de Deus, quando ele o batizou e viu o Espírito descer como uma pomba sobre ele, não é isso? Em outra porção, né, dos Evangelhos mostra e vem, o céu se abriu e eles ouviram uma voz que saiu do céu dizendo: esse é o meu filho em quem me comprazo. Então João deu testemunho, na verdade ele era o Cristo, certo? Então, se João deu testemunho, está dado o testemunho? Se outro dá testemunho que alguém é um enviado de Deus, é o profeta, então está dado o testemunho? Jesus diz assim, onde eu estou? Né? Versículo 34: eu, porém, não aceito humano testemunho, digo-vos, entretanto, estas coisas para que sejais salvos. Eu não vou aceitar, mesmo que João Batista deu testemunho da verdade. O que ele falou era verdade. Eu realmente sou o Filho de Deus, sou Cristo enviado, né, para ser o profeta que prometido em Deuteronômio 18. Eu sou, mas eu não vou aceitar esse testemunho de João Batista, na verdade, para que vocês sejam salvos. Por quê? Porque Jesus estabeleceu esse exemplo para dizer que dessa forma não funciona. Porque seria também muito fácil, queridos irmãos, duas pessoas combinarem, né, e uma dizer que a outra pessoa é um enviado de Deus. Estou certo ou não? É muito fácil de fazer esse complô, muito fácil de levantar um falso anunciador. Esse falso anunciador diz: esse, acredite, esse é o profeta, eu dou testemunho que ele é o profeta de Deus. Aí vai surgir falso profeta de todos os cantos, todos os lados. Então Jesus disse: eu na verdade, João Batista deu testemunho verdadeiro, ele deu testemunho da verdade, mas eu não vou aceitar por causa de vocês, porque se eu aceitar esse testemunho, qualquer um poderá fazer seguindo esse exemplo. Então, né, e ele era a lâmpada que ardia e alumiava, e vós quiseste por algum tempo alegrar-vos com a sua voz, com a sua luz. Quer dizer, João Batista veio, ele trouxe a luz, ele trouxe, né, um pouco de alegria para o povo, porque o povo podia estar debaixo de um pouco da luz
que João Batista trouxe. Então João Batista realmente trouxe alguma coisa da realidade, né? Foi muito bom, mas eu não vou aceitar o testemunho de João, tá? Então, irmãos, todos pensaram ser João Batista o outro que de fato deu testemunho sobre Jesus, que ele é o Filho de Deus. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 32 a 34, como diz: e João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu, de fato, vi e tenho testificado que ele é Filho de Deus. João Batista deu testemunho da verdade. Porém, Jesus rejeitou o testemunho de João Batista como critério para confirmar que alguém era o enviado de Deus. Ele assim estabeleceu, irmãos, para nós não sermos enganados, pois esse critério seria um critério frágil, pois não é difícil conseguir o outro para compactuar com a farsa, certo? Então isso foi estabelecido por Jesus para que nós sejamos salvos de futuros enganos. Vocês estão entendendo? Tá? Então, ó Senhor Jesus,